esse meio também, para estar levando a palavra do Senhor, né? Para estar levando para os irmãos, para os amigos, para os colegas, para os conhecidos, para os nossos parentes, aquilo que nós conhecemos, ou pelo menos aquilo que nós buscamos a cada dia conhecer, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua palavra, que é o propósito, o motivo pelo qual cada um de nós somos chamados, estamos sendo preparados, estamos sendo moldados, ensinados a cada dia, né? Pela palavra do Senhor, pelo conhecimento da palavra de Deus. Então hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem bastante conhecida, na realidade duas. A primeira ela se encontra no livro de Lucas 8, 43 ao 48. Esse fato ele fala de uma mulher que sofreu de um fluxo de sangue, ou seja, de uma doença, de algo terrível, algo envergonhoso para aquela mulher naquela época. Uma doença que no qual, irmãos, a palavra do Senhor nos fala que ela já tinha perdido tudo. Ela já tinha gastado tudo que ela tinha acabado com tudo que ela tinha, com os homens, com os médicos, procurando ou tentando encontrar a sua saúde, a sua cura, né? Tentando encontrar solução para o seu problema. E outra passagem também que eu gostaria de compartilhar junto com os irmãos, que eu estava lendo e comparando uma com a outra. E o que eu consegui tirar dessas duas passagens, eu gostaria que os irmãos entendessem, ouvissem e meditassem sobre a ousadia, sobre a fé de cada um deles, né? Casos diferentes, situações diferentes, mas que cada um deles teve a mesma fé, teve a mesma ousadia diante do nosso Senhor Jesus Cristo, diante dos homens, diante das pessoas que estavam ali, diante das dificuldades ou das barreiras que nos impediam de alcançar aquilo que eles queriam. A palavra de Deus nos fala, irmãos, lá em Lucas 8, vamos estar lendo aqui na Bíblia, para não ficar só nas minhas palavras, né, para que os irmãos possam entender. Lucas 8, 44 ao 47, que diz assim a palavra de Deus: Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se e, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarará. Só até aqui, irmãos. Conseguiremos só até aqui a gente já falar para os irmãos o que a gente quer passar pela palavra do Senhor. Irmão, nós possamos ver que nessa palavra que essa mulher já sofria com essa doença há 12 anos. Ela vinha há 12 anos, irmãos, sofrendo, lutando, pelejando. Como eu disse no começo, ela tinha acabado com tudo, ela não tinha mais nada. Creio eu também, irmão, que essa mulher não tinha mais amigo. Ela não tinha mais pessoas que estavam do lado dela para ajudar, para aconselhar, para apoiar, para levar uma palavra de incentivo, uma palavra de força. Creio eu que ela não tinha. Pelo desespero que essa mulher se encontrava, ela não tinha. Pessoas, amigos que se afastou dela pela doença que ela tinha, pelo problema de saúde que ela tinha. Uma pessoa que estava já, irmãos, 12 anos enfermo, fraca, sem força, podemos dizer que à beira da morte, esperando apenas, assim como estava aquela viúva e seus filhos, apenas esperando a morte chegar. Não tinha mais esperança. Tudo para ela já tinha se acabado. Aos olhos humanos dela, irmãos, a única coisa que ela tinha era os médicos, e a condição que ela tinha de pagar os tratamentos já tinha se esgotado. Ela não tinha mais dinheiro, ela não tinha mais nada. Tudo tinha ido com o tempo. Tudo tinha se acabado nas mãos dos homens. Naquele momento, irmãos, ela ouve falar de um Jesus que estava chegando naquele local, rodeado de multidões. Um homem, irmão, diferente. Um homem que por onde ele passava, ele fazia o milagre, ele fazia a diferença. Um homem, irmão, que onde ele tocava, as pessoas podiam ver, sentir, presenciar o poder de Deus na vida dele, em suas palavras. Um homem que veio, irmãos, para poder nos ensinar
para poder nos mostrar, irmãos, que a palavra de Deus ela é maravilhosa. O homem que veio, irmão, para morrer na cruz por mim e por você. Filho do nosso Senhor, filho do nosso Pai. Irmãos, ele veio aqui, ele foi crucificado, ele sofreu, ele passou por tudo, irmãos, que nós homens passamos ou estamos sujeitos a passar. Mas ele nos mostrou que nós somos capazes, porque ele já sofreu por cada um de nós, ele já carregou nossos pecados. Ele já sofreu naquela cruz, irmão, pelos meus pecados, pelos seus pecados, nos dando a oportunidade de podermos ser salvos. Então, irmãos, essa mulher ouviu falar deste homem. Naquele momento, creio eu, irmãos, que ela nasce um pouquinho de esperança. Eu tenho que encontrar esse homem. Eu tenho que ir diante dele. Eu tenho que me aproximar dele. Eu tenho que buscar deste homem o que ele tem oferecido e feito na vida dessas pessoas, de muita gente, e por todos os lugares por onde ele passa. Porque Jesus, irmão, ele ficou sendo um homem conhecido pelos seus milagres, pelas suas feituras, pelo poder de Deus através dele, da sua fé, da sua sabedoria, das suas palavras, do teu amor. Então essa mulher, irmão, naquele momento ela cria um laço de esperança. E aí que nós queremos chegar, sobre a ousadia dessa mulher, sobre a fé desta mulher. Assim como ela também, irmãos, colocou essa ousadia acima de tudo. Porque você imagina, uma mulher dessa, irmãos, naquela época, creio eu que ela era uma pessoa que não podia, irmão, sair na rua. Ela era uma pessoa excluída. Ela era uma pessoa que se vivia escondida, se vivia trancafiada dentro de casa. Não podia ter contato com as outras pessoas, não podia ter contato com a sociedade, não podia estar passeando nas ruas. Não só pela sua doença que ela tinha, mas também, irmãos, creio eu que pela a fraqueza e a fragilidade do seu corpo. Porque pela doença que ela tinha, irmãos, pela que a Bíblia nos relata, ela era uma mulher fraca, era uma mulher frágil. E a palavra de Deus nos fala que ela nem sequer sabia se conseguiria chegar próximo de Jesus, pela sua fragilidade. Mas ela foi. Ela colocou a sua fé em ação. A sua vontade, a sua necessidade, irmão, de querer mudar de vida, de querer ser transformada, de querer sentir algo diferente, de querer ser tocada, de querer, irmãos, buscar algo diferente na vida dela, fez com que esta mulher saísse do seu leito, saísse da sua casa, saísse do seu conforto, irmãos, e fosse ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa caminhada, irmãos, creio eu também que não foi fácil, porque assim como foi com aquele cego, Bartimeu, né, Jesus saindo de Jericó, assim como foi com ele, também foi com ela. Aquela multidão, irmãos, creio eu que não deixava ela se aproximar, ela com o corpo fraco, ela sem força, ela fragilizada, de estar enfrentando aquela multidão para poder se aproximar de Jesus. Mas ela colocou a sua fé, a sua vontade, a sua ousadia acima de tudo. Ela falou, eu tenho que me aproximar dele. Se eu somente tocar a orla das suas vestes, eu serei salvo, eu serei curado, irmãos. Isso é fé, isso é ousadia, isso é a vontade, irmão, de ser transformado através da palavra do Senhor, de ser tocada pelo Espírito Santo de Deus. Isso é a vontade, irmãos, de querer viver algo diferente, de querer sentir algo diferente. Por que eu relato essa passagem com o cego de Jericó, irmãos? Que eu ainda não falei sobre ele, mas todos conhecem, uma passagem bastante conhecida lá em Marcos também. Falei em Marcos 10:46, né? Que Jesus saindo de Jericó, irmãos, ao meio do caminho encontra esse cego, Bartimeu, estava a mendigar, estava a pedir esmola, um mendigo, uma pessoa que estava ali suja, fedendo, né? Como nós conhecemos os mendigos aí na nossa cidade, onde nós vivemos. Pessoas que não têm onde dormir, pessoas que não têm o que comer, pessoas que mal têm o que vestir, pessoas que vivem num aspecto desumano aí no meio da sociedade, né? Mas naquele momento também, irmão, aquele cego não podia ver, mas ele podia ouvir. E ele ouviu falar também de Jesus. Ele ouviu falar também deste homem que podia mudar a sua vida, que podia, a partir daquele momento, irmãos, construir uma nova história para ele, que podia fazer com que ele vivesse uma nova vida, que podia oferecer a ele uma transformação, uma mudança na qual ele tanto desejava, ele tanto queria. Naquele momento também, irmãos, a ousadia deste homem
A palavra de Deus nos fala, irmão, que aquele homem, com vontade de se aproximar de Jesus, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Irmão, nessas suas palavras, irmãos, nós podemos perceber a angústia que aquele homem sentia. Nós podemos perceber, irmão, pelo seu clamor, pela sua necessidade e insistência de clamar a Deus pela tua misericórdia, irmãos. A necessidade e a vontade que ele tinha, irmão, de sair daquela vida. A necessidade e a vontade que ele tinha, irmãos, de poder ser tocado, ser transformado como foi aquela mulher. E a multidão, irmãos, o oprimia, o impedia, né, de chegar próximo de Jesus. O empurrava para lá, o tirava daqui, creio eu que emitia o empurrão, o outro dava um chute, sai daqui, não sai de perto de mim. Mas ele não desistiu, irmão. Ele continuou a clamar. Ele continuou a ir a caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele continuou, irmãos, a buscar a presença do Senhor que ali passava diante dele. Aquela oportunidade para ele era única, irmãos. Ele vivia naquela estrada, naquela beira daquele caminho, mendigando, pedindo. Sabe lá, irmãos, ele ia ter pensado: rapaz, essa oportunidade minha é única. Será que eu vou ter outra oportunidade deste homem de milagre? Deste homem que transforma, que cura, que liberta? Deste homem, irmãos, que transforma as vidas? Qual será a oportunidade que eu terei novamente dele estar passando diante de mim igual ele está passando agora? Eu não posso deixar essa oportunidade passar. Eu tenho que agarrar essa oportunidade que Jesus está me dando, irmão. Está passando diante de mim. Ele está aqui. Então eu tenho que me aproximar dele. Eu tenho que me achegar a ele. Nem que para isso eu tenha que enfrentar a multidão. Nem que para isso, irmãos, eu tenho que enfrentar as pessoas que tentam me oprimir, me impedir, me humilhar, me desencorajar, me falar que eu não sou capaz, que eu não sou ninguém, que eu não posso, que eu não consigo. Eu tenho que enfrentar tudo isso e tenho que me aproximar deste homem. E ele começou a clamar: Jesus de Nazaré, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Ouça o meu clamor. Naquele momento, irmãos, Jesus ouve o seu clamor. Sente ali a tua fé, irmãos. Sente ali um coração aquebrantado, um coração com clamor sincero, buscando a tua presença, clamando a Ele. Neste momento Ele manda o chamar. Aquela multidão fala para ele: tenha bom ânimo, o Mestre te chama, venha. E ele se achega diante de Jesus e Jesus pergunta: filho, o que queres que eu te faça? Fala: Senhor, que eu somente veja. Naquele momento Jesus fala: a tua fé te salvou. Assim como foi com aquela mulher, aquele fluxo de sangue, irmãos, que enfrentou a multidão, que enfrentou a sua debilitação, que enfrentou as suas dificuldades, que derrubou todas aquelas barreiras, irmãos, que se encontrava diante dela, para se aproximar de Jesus, para receber o que Deus tinha para ela, irmãos. Assim como foi aquela mulher, assim como foi este homem, nós também, como servos do Senhor, temos que ser. Quantos irmãos aí, irmãos, diante das igrejas, diante da sociedade, não estou dizendo só para os cristãos, estou dizendo para toda a sociedade, irmãos, pessoas que têm vivido uma vida de sofrimento, uma vida de angústia, pessoas que têm vivido uma vida de escravidão, irmãos, neste mundo, e têm ouvido a palavra do Senhor, e têm ouvido, irmãos, pessoas, igrejas, pregarem a palavra do Senhor, pregar o Evangelho de Cristo. Ele salva, Ele liberta, e Ele está aí para te salvar, para te libertar, para te curar, para mudar a sua história. Ele está aí para fazer de você uma nova criatura. Ele está aí, irmãos, esperando você clamar por Ele, como foi aquele cego, como foi aquele homem, aquele mendigo. Ele está aí, irmão, de ouvidos abertos, querendo ouvir o teu clamor, querendo ouvir você abrir tua boca, abrir teu coração e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Eu necessito ser tocado. Eu necessito ser transformado. Eu necessito, Senhor, ser transformado a minha vida, a minha história. Eu preciso, eu quero, eu desejo. E isso somente o Senhor pode me dar. Isso somente o Senhor pode fazer na minha vida. Coisas que o homem não pode, só o Senhor pode.
O milagre que eu preciso, o milagre que eu quero, só o Senhor pode fazer na minha vida, na minha casa, na minha família. O Senhor está aí, irmãos, passando por você neste momento na beira da estrada, entrando na sua cidade, batendo na sua porta, através do teu irmão, que está levando a palavra para você, através do teu pastor na tua igreja, que está ministrando a palavra, que está te ensinando, que está através do Espírito Santo de Deus me mostrando o caminho, que está aí, irmãos, através dos programas de rádio que leva a palavra do Senhor, pessoas aí, irmãos, na internet que tem pregado a palavra do Senhor, que tem ministrado louvores, levando a palavra do Senhor, irmãos, para o teu coração, e você tem ouvido, assim como fala lá em Mateus 7, 26, 27, né? Que nós não sejamos, irmãos, apenas ouvintes, que nós sejamos praticantes, que nós sejamos não só apenas, irmãos, aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, que deixamos entrar no ouvido e sair pelo outro, não. Que nós sejamos, irmãos, aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, que analisa ela dentro da palavra do Senhor, dentro das Escrituras, que é a Bíblia Sagrada, que nós possamos ouvir, analisar, buscar entendimento e discernimento pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos, irmão, com sabedoria, guardar no nosso coração, trazer para a nossa vida aquilo que for do Senhor. Que nós não venhamos, irmão, guardar tudo aquilo que nós ouvimos, que a palavra de Deus nos fala também que nos últimos dias, irmãos, muitos enganarão os escolhidos através de falsas pregações, falsas profecias, palavras mentirosas, vidas mentirosas, irmãos. Nós possamos então analisar essas palavras, nós possamos então, irmãos, não somente ouvir, mas nós possamos meditar, buscar o entendimento através do Espírito Santo de Deus, que Ele nos dará. Aí você fala, mas eu não tenho estudo, não tenho conhecimento da palavra de Deus. Irmão, dobre o seu joelho no chão, coloque diante do Senhor, fala, Senhor, eu ouvi esta palavra assim, assim, eu ouvi um servo do Senhor ensinar, ou ministrar, ou me falar sobre isso. Senhor, toca no meu coração, ó Pai, se for da Tua vontade, se for verdadeiramente a Tua palavra, Senhor, para que eu possa guardá-la, para que eu possa praticá-la, começar a viver na minha vida. O que Ele vai fazer? Ele vai te mostrar, irmãos. A palavra de Deus nos fala que Ele não, em momento algum, irmão, Ele está com seus ouvidos tampados para não ouvir o teu clamor. Que Ele não está, irmãos, com os olhos encobertos para não ver você de joelhos dobrados, orando, buscando a presença dEle. Que as mãos do Senhor, irmãos, ela não está encolhida para que não venha te abençoar, te proteger, te guardar, te livrar de todo mal. Basta apenas, irmão, que cada um de nós possamos buscar entender o que Deus tem, o que Deus quer na minha vida e na sua vida. A palavra de Deus fala que aquele cego, a partir daquele momento, irmão, que ele recebeu aquele milagre, aquela cura, ele passou a seguir Jesus. Ele passou a acompanhar a caminhada, a jornada de Jesus. E é isso que Jesus quer para cada um de nós, irmãos. Que nós não venhamos apenas receber o milagre, que nós não venhamos apenas receber as bênçãos do Senhor na nossa vida, que nós venhamos, irmãos, também segui-lo, que nós venhamos também, irmãos, fazer a Tua vontade, que nós venhamos também, irmãos, levar a palavra do Senhor, que nós venhamos, irmãos, mostrar para o mundo, para a sociedade ao qual nós vivemos, amigos, parentes, colegas de trabalho, todas aquelas pessoas que nos rodeiam, que há um Deus poderoso, irmão, através da minha vida e da sua, que pode mudar a vida de qualquer um. Que não há pessoas perdidas, que não há causas impossíveis para que Ele não possa resolver. Ele pode. Ele é Deus do impossível, Ele é o Deus do milagre. Que nós sejamos ousados, irmão, como foi Davi, diante daquele Golias, lá como fala em 1 Samuel, capítulo 17, verso 45, 44, se eu não estiver enganado. Naquele momento, irmãos, aquele jovem, franzino, pequeno, simples, não tinha corpo de guerreiro, não tinha corpo de homem grande, de homem poderoso, homem forte, mas ele tinha uma coisa, irmãos, que nós como servos do Senhor temos que ter: ousadia, fé, coragem. Ele foi diante daquele homem gigantesco,
e fala para ele: você vem diante do exército do Senhor, diante do exército de Israel, diante do Deus Todo-Poderoso. Você vem com espada e escudo. Colocando em minhas palavras aqui, irmãos. E eu, como servo do Senhor, vou diante de você com a fé. E em nome de Jesus Cristo, que é o que me chamou, que é o que me prepara todos os dias para eu poder estar levando a palavra do Senhor, para eu poder estar me aproximando cada dia mais da tua presença. E eu vou diante de você somente em nome de Jesus. Eu não preciso de espada, não preciso de escudo, não preciso de armadura de homem algum, porque ele vestiu a armadura do homem, mas ele era grande, aquilo era pesado, ele não tinha costume, ele não necessitava daquilo, ele tinha sua fé. Ele serviu um Deus Todo-Poderoso e ele sabia disso. A sua fé lhe dava coragem e condição de vencer qualquer guerreiro. A sua fé, irmãos, lhe dava condição de vencer qualquer barreira. Assim como foi Davi também, irmão, nós também temos que ser. Nós não temos que querer, irmão, ser grande como os homens, como os guerreiros humanos. Nós não temos que querer, irmãos, vestir a armadura do homem ou lutar pelas nossas próprias forças, pelos nossos braços, não. Nós temos que ser como Davi, irmãos. Nos revestir com a armadura do nosso Pai, do nosso Senhor, a palavra do Senhor, a nossa fé. Nós temos, irmãos, que colocar nossa fé à frente de tudo. Porque nós sabemos que nós servimos um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus de milagre, um Deus que tudo pode. Por que então, irmãos, que a minha fé vai ser pequena? Se meu Deus ele é grandioso. Por que então, irmãos, que eu vou deixar um gigante ser maior do que a minha fé? Ser maior do que o meu Deus? Não, jamais. Ele é o Deus que tudo pode, irmãos. Como foi Davi? Como fez aquela mulher com ousadia e fé, irmãos? Como foi Bartimeu, aquele cego também, com ousadia, com sabedoria, com fé, com coragem, clamou, buscou a presença do Senhor e recebeu o teu milagre, irmãos. Foi abençoado. E o nome do Senhor, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo foi glorificado através de cada um deles. Que seja assim com você, que seja assim comigo, que seja assim com cada um de nós. Que nós possamos, irmãos, vivermos nesse mundo o qual nós vivemos, que a palavra de Deus nos fala que vivemos de passagem. Essa vida nossa aqui é uma vida passageira. Então nós não temos, irmãos, que nos apegar a este mundo no qual nós vivemos, as coisas que o mundo tem nos oferecido. Nós façamos, irmãos, como esses 3 homens fizeram. Nós queremos buscar a presença de Deus. Que nós buscamos ser diferente, fazer a diferença, levar a palavra do nosso Senhor a tempo e fora de tempo. Porque a verdade é só uma, irmãos. O juízo está voltando. A tua palavra tem se cumprido. O tempo tem passado. O seu tempo, irmão, pode ser que esteja acabando. Pode ser hoje o seu último dia, pode ser amanhã, pode ser o meu hoje, pode ser o meu amanhã, eu não sei. A palavra de Deus nos fala que a vinda do Pai para buscar a tua igreja, irmãos, nem o Filho sabe, nem o Espírito sabe, nem os anjos que estão no céu. Somente o Pai. Somente Ele é que sabe, irmão, mais ninguém. Mas pelo que a palavra de Deus nos fala, nos mostra, irmãos, os acontecimentos que nós temos vivido e presenciado, irmão, no nosso dia a dia, no mundo em qual nós vivemos, esse tempo tem se passado, esse momento tem se aproximado, esse momento está chegando. Mas quantos aí, irmãos, estão de olhos tampados, vendados, que não estão vendo ou entendendo, irmãos, a importância de se buscar a presença do Senhor? Quantos aí têm falado, depois eu vou, depois eu faço, depois eu mudo de vida? Não, irmãos. O seu depois pode ser tarde. O seu depois, irmão, pode não chegar. A sua oportunidade, irmão, de mudar de vida e transformar de vida pode não chegar. A palavra do Senhor nos fala que aquele que perder a tua vida em teu nome, irmãos, esse herdará a vida eterna.
Aquele que partir, irmãos, tendo uma vida diante de Deus, diante do Senhor, esse herdará a vida eterna, irmãos. É a palavra do Senhor que fala, não é eu que estou falando. Quantas pessoas, irmãos, têm perdido a salvação, têm perdido as promessas de Deus na sua vida, por se agarrar às coisas deste mundo, por não ter coragem, ou não ter buscado força o suficiente para fazer como aquele cego e como aquela mulher, para poder enfrentar as barreiras, as dificuldades, as pessoas deste mundo que às vezes vêm diante de nós, irmãos, apontar o dedo para você e para mim falando: você não é capaz. Quem é você para pregar a palavra de Deus? Quem é você para falar que você é servo do Senhor, que você é cristão? Eu não vou dizer crente, porque crente é o diabo é. Cristão, servo de Deus. O diabo tem usado pessoas, irmão, para fazer com que você venha desanimar, para fazer com que você, irmão, venha desistir de continuar tendo uma vida com Deus, de continuar buscando a presença do Senhor e do Espírito Santo de Deus na sua vida. O diabo tem usado pessoas, irmãos, que têm abrido brechas, têm abrido portas, irmãos, para estar sendo usado por Ele. Que nós vivemos um mundo no qual Ele comanda, no qual Ele faz, né? Nós vivemos num mundo, irmãos, no qual Ele faz o que quer. A palavra de Deus nos fala que esse mundo é do maligno. E tudo que nele há, irmãos, pertence a Ele. Nós venhamos então, irmãos, a cada dia buscar conhecer a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus nos fala que conhecereis a verdade nos libertará. E essa verdade é a palavra de Deus. Essa verdade, irmãos, ela está aqui, ó. Não tem outra verdade, irmãos, para ser conhecida. Não tem outra verdade que a gente precisa buscar, que a gente precisa conhecer, somente essa. Conhecendo esta palavra, irmãos, e buscando a presença do Senhor, nós seremos transformados, seremos tocados. Seremos ministrados pelo Espírito Santo de Deus, não pelo homem, mas pelo Espírito Santo de Deus. Estará usando pessoas próximas de você, pessoas distantes de você, para estar falando ao seu coração. Muitas pessoas, irmão, têm perdido a salvação, têm perdido, irmãos, as promessas de Deus na tua vida, por coisas tão pequenas. Por achar que as coisas mais importantes que as pessoas têm que ter neste mundo são as coisas do mundo. Não, irmãos. Assim como fala lá em Romanos 12:12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entendeu, irmãos? Nós não venhamos, irmãos, estar buscando, perdendo nosso tempo, buscando as coisas que o mundo tem oferecido. Eu não estou dizendo para você que você não tem que buscar uma vida financeira boa, que você não venha buscar realizar os seus sonhos, seus desejos no seu coração, não. Corra atrás. Se realize como homem, como mulher, como pai de família, como mãe de família. Busque um carro novo, uma casa boa, um emprego para ganhar bem. Busque, irmão, um estudo, uma sabedoria, né, para você poder viver uma vida agradável aqui neste mundo. Sim, não estou dizendo que você não possa, não. Só estou dizendo, irmãos, que isso não venha ser maior do que a tua vontade de buscar a presença de Deus. Que tudo isso, irmãos, não venha ser mais importante ou maior do que a necessidade de mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que nós não venhamos, irmãos, como diz a palavra do Senhor, eu acabei de ler aqui em Romanos 12:12, não vos conformeis com este mundo, nem o que nele há, irmãos. Que nós venhamos, irmão, a cada dia procurar buscar a presença do nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Lá no livro de São João 2,15 também diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. No mesmo livro 2,16-17 diz assim: porque tudo o que há no mundo, concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências.
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, irmãos. Estão entendendo a importância de buscar a presença do Senhor? De não deixar crescer no seu coração a vontade de buscar as coisas do mundo, porque as coisas do mundo passam. As coisas do mundo é passageiro, nós acabamos de ler aqui, irmão, nós São João 2, 16, 17. O mundo passa e a sua consuficiência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, irmãos. Deus não te promete, irmãos, um carro novo, de luxo, uma casa grandiosa, luxuosa, no condomínio mais chique de Goiânia ou de qualquer outra cidade, não, irmãos. Deus não te promete um emprego para você ganhar 20 mil, 30 mil reais por mês, não, irmãos. Não. Deus te promete a vida eterna. Agora, se você for fiel na presença do Senhor, fazendo a tua vontade, levando a tua palavra, seguindo o testemunho, irmão, da tua palavra na tua vida, proclamando o Evangelho de Cristo, irmãos, que é esse qual nós fomos chamados para levar. Eu não estou aqui pregando bandeira de igreja, eu estou aqui pregando a palavra do Senhor. Estou aqui pregando o Evangelho de Cristo, irmãos. Estamos aqui pregando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por você, para que nós possamos estarmos aqui hoje, irmãos, tendo a oportunidade de levar a palavra do Senhor. E assim como foi com aquela mulher, com aquele homem, irmãos. A multidão o impedia, o tocava, o empurrava, tentava impedir de se aproximar do Senhor. Assim como eles, também somos nós no dia de hoje, irmãos, assim como eu falei logo atrás. As pessoas, irmãos, as situações, as coisas, as dificuldades, têm se contribuído, irmãos, para poder nos afastar e nos impedir de levar a palavra do Senhor. De nos impedir, irmãos, de poder proclamar o Evangelho de Cristo. De testemunhar aquilo que nós conhecemos, irmãos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a tua vida, o teu ministério. É aquilo que Ele veio pregar e ensinar para cada um de nós. Que nós venhamos, irmão, da agora para frente, começar a refletir mais na palavra do Senhor e naquilo que Deus tem e quer para mim na minha vida. Que nós venhamos deixar as coisas deste mundo, irmãos, ser menor do que a vontade minha de buscar e servir a Deus. Que eu e você, irmãos, que nós possamos entender ou buscar o entendimento da importância que é falar: eu sou servo do Senhor. Servo do Senhor, irmãos. Servo, servir. Servo, fazer a vontade do seu Senhor. E é para isso que nós estamos aqui, para fazer a vontade de Deus, para poder fazer a vontade conforme a palavra do Senhor nos fala, nos ensina. Que nós não venhamos, irmãos, ter vergonha, ter medo de pregar a palavra do Senhor. Por mais que muitos que eu sei, irmãos, nós sabemos, nós vemos, nós vivemos isso. Pessoas que possam até chegar a você e falar: quem é você? Para estar pregando a palavra do Senhor. Eu sou falho, você é falho, nós somos falhos, irmãos. Mas que nós venhamos clamar pela misericórdia do Senhor todo dia, para que nós possamos ser revestidos com a graça de Deus na nossa vida, para que Ele venha estar usando cada um de nós conforme a tua vontade, para que o Espírito Santo de Deus, irmãos, venha estar falando nas nossas vidas, para que o Espírito Santo de Deus, irmãos, venha estar nos usando conforme a vontade dEle. Que nós possamos, irmãos, a cada dia mudarmos um pouquinho, para que nós possamos, irmão, a cada dia, a cada amanhecer, nos aproximar mais de sermos um varão perfeito diante do Pai. Que nós, irmãos, não venhamos deixar as pessoas, a adversidade, a dificuldade, as barreiras impedir cada um de nós de fazer a vontade do nosso Senhor, de fazer a vontade de Deus, de fazer aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Se você sente no seu coração, irmãos, que você foi chamado, levantado e está sendo preparado para levar a palavra do Senhor através da ministração da palavra, que você ministre a palavra do Senhor. Ah, mas eu não sei. Abra a boca, deixa Deus te usar. Abra a boca, deixa Deus fazer a tua vontade, irmãos. Assim como fala a palavra de Deus: coloca-te de pé e eu falarei contigo. Coloca-te diante do Senhor, irmãos. Fala: Senhor, eu estou aqui. Eu não sou capaz,
mas eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser cheio pelo Espírito Santo de Deus para estar levando a Tua palavra. Eu quero que o Senhor me use conforme a Tua vontade, Pai. Que a Tua vontade, o Teu desejo na minha vida seja feita, não a minha. Se você sente no seu coração que o seu chamado, que o seu ministério é de louvar o Senhor, de levar a palavra do Senhor através da ministração de louvores, irmãos, então abra a tua boca e cante, adora o Senhor, glorifica o Senhor, sem vergonha, sem medo no que as pessoas possam dizer, possam falar de você, possam te criticar. Se você, irmãos, tem sentido que você tem o chamado para orar, para interceder pelas pessoas, então dobre o seu joelho, interceda por cada um, pela tua família, pelos teus amigos, pelas pessoas próximas de você, pelos seus vizinhos da sua casa, pelos irmãos da tua igreja, aqueles que às vezes, irmãos, necessitam estar buscando do Senhor, mas não tem força, assim como foi com Moisés, perdeu as forças de estar com os braços estendidos, orando ao Senhor. Mas teus dois servos, teus dois irmãos que estavam do seu lado. Moisés, que não pode parar de orar. Erga tuas mãos, porque se você parar, se você abaixar as tuas mãos e parar de orar, o povo vai perder a batalha. Você tem que continuar intercedendo por cada um deles, por cada um daqueles guerreiros que estão ali abaixo lutando, pelejando. Assim é você. Aqueles que não têm mais força, que você venha diante deles. Fala, não pare, não desista, irmãos. Eu estou aqui. Eu vou orar por você. Nós vamos estar orando junto. Deixa Deus te usar, deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida. Às vezes, irmão, nós não entendemos o chamado de Deus na minha vida e na sua vida. Às vezes, irmãos, nós deixamos de fazer por não buscarmos entendimento daquilo que Deus tem e quer na minha vida e na sua vida. Então, irmãos, que essa palavra fique em vossos corações. Que Deus possa falar mais. Esse é apenas o primeiro, creio eu. Tenho a vontade que seja o primeiro de muitos outros, né? Você que ouvir, não fique nas minhas palavras. Medite na leitura e na palavra do Senhor. Examine dentro da Bíblia, dentro do que a palavra do Senhor diz. Busque de Deus o entendimento da tua palavra, para que Ele venha estar falando no seu coração. Não estou aqui para agradar a todos, porque nem Jesus agradou, mas estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. Eu sei e eu tenho a certeza que a cada dia Deus vai nos dar graça, Deus vai nos ensinar mais, Deus vai nos preparar mais, Deus vai nos ungir mais, Deus vai nos dar mais oportunidade de estar levando esta palavra. E em nome de Jesus, irmãos, que ela possa estar falando nos corações de cada um de vocês. Que em nome de Jesus, irmãos, que cada um de nós possamos ter a ousadia e a fé daquela mulher que há 12 anos sofria e decidiu, eu vou parar de sofrer hoje. Eu não quero mais continuar sofrendo, eu vou parar de sofrer. Eu vou mudar a minha história, a minha vida. Da mesma forma foi aquele cego. Vivia mendigando. A oportunidade dele estava ali passando diante dele. Essa é a minha oportunidade de mudar de vida. Você também tem tido a sua oportunidade de mudar de vida, irmãos. E você tem deixado passar. Por quantos e quantos tempos, quantas e quantas oportunidades você ainda vai deixar passar? Esperando a próxima, e se a próxima não vier, irmãos? Pense nisso, reflita nisso. Busque a palavra do Senhor. Eu sei que o vídeo ficou grande porque não tem como a gente pregar a palavra do Senhor em poucas palavras. Aqui foi resumido, que a gente for falar aqui, irmãos, o que Deus toca no nosso coração aqui é horas falando. E não falta palavras, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Eu mesmo tenho um prazer muito grande de estar pregando a palavra, de estar falando desta palavra, de estar pregando o ministério de Jesus, irmãos. É uma palavra maravilhosa de estar sendo falada, de estar sendo ministrada, de ouvir, de pregar, de levar, de receber. Que Deus venha, irmãos, falar no seu coração cada dia mais. E em nome de Jesus, irmão, que você seja tocado, que você seja abençoado.
não pelas minhas palavras, mas pela a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Não por mim, mas que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Que você seja transformado não pelas minhas palavras, mas pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E eu tenho certeza, se você não tem buscado, você vai buscar da agora para frente. Se você tem deixado a oportunidade passar, eu tenho certeza que de agora para frente você não vai deixar essa oportunidade passar mais. Agarra a oportunidade que você tem. Agarra a oportunidade de estar buscando e clamando a Deus. E em nome de Jesus, Deus seja glorificado na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Amém? Até a próxima e fica com Deus, irmão.